Olá, princesas e príncipes do nono ano, tudo bom com vocês? Motoqueira, hein? Bom, se nós estivéssemos nos encontros presenciais, hoje seria o nosso último encontro do primeiro bimestre. Então a gente finalizaria aí a parte de exercícios, a correção e o visto dos exercícios da primeira apostila. E se vocês perceberam, a gente está quase finalizando a primeira apostila, só faltou a gente falar de tabela periódica. Então, para não ficar muito cansativo e muito extenso, eu vou dividir tabela periódica em duas aulas. Vocês vão fazer os exercícios que eu vou colocar lá no roteiro de estudo para vocês, que a coordenação manda para vocês. E vocês vão terminar de fazer os exercícios para a gente fechar com chave de ouro a apostila, tá bom? O primeiro bimestre. Gente, esse assunto, ele é importante porque o próximo assunto, lá da apostila número 2, o segundo bimestre, todo depende desse assunto. Então, para quem não compreender isso daqui, vai ter que assistir às aulas até aprender, né? Eu fiz para vocês lá, porque vocês pediram, né? Lá no escolar para eu fazer para vocês a revisão da distribuição eletrônica que eu fiz. Então, não entendeu, manda dúvida aqui, tá? Porque nós não vamos ter tempo, né, gente, para conseguir corrigir todos os exercícios, igual eu tô acostumada a fazer com vocês em sala de aula. Então, o nosso assunto de hoje é tabela periódica. Bom, pessoal, eu tenho certeza que aqui todo mundo já viu uma tabela periódica, inclusive lá quando vocês receberam o material, veio uma tabela separada, uma tabela anexa, que eu quero que vocês pausem o vídeo agora, peguem a tabela, porque vocês vão acompanhar essa aula com a tabela. Para quem não tem, abre a apostila na página 63, que lá tem uma, ou se não, acompanhe aqui pelo vídeo, porque eu vou jogar aqui para vocês imagens da tabela, tá? E vocês podem riscar na apostila, pode pegar essa tabela que veio aí, pode riscar fazendo as anotações que eu vou orientar vocês. Então é o seguinte, gente, a tabela periódica, ela nada mais é do que o texto mais importante da química, tá? Então, ali estão contidos os 118, essa tabela que você recebeu, tem contidos aí os 118 elementos químicos que nós temos atualmente, tá? Desses 118 elementos químicos, 92 são naturais, ou seja, a gente encontra eles naturalmente na natureza, né? Então a gente só descobriu, a gente não criou, a gente não sintetizou, e o restante é sintetizado, a gente produz em laboratório. Eu estou falando em elemento químico, então só para a gente relembrar a definição de elemento químico, que é muito importante a gente ter isso bem concreto na cabeça. Elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons dentro do núcleo, ou seja, o mesmo número atômico que a gente representa por essa letrinha Z aí, tá? Pessoal, embora nós queremos saber quais são as características e como que a gente faz para ler essa tabela periódica que vocês têm aí em mão, a gente precisa saber que nem sempre a tabela periódica foi desse formato, foi desse modelinho aí. Então, primeiro, para que construir uma tabela periódica? Pessoal, quando a gente vai estudar alguma coisa e essa coisa está organizada, ela facilita para nós o nosso estudo e entendimento. Então, por exemplo, quando vocês vão estudar lá em biologia, os seres vivos, vocês classificam lá os seres vivos de acordo com aquela classificação que Linneu propôs, né? Em reinos, filo, classe, ordem, para quê? Para facilitar o nosso estudo. E aqui na química não é diferente, né? A gente a gente organiza os elementos químicos na tabela periódica para ficar mais fácil da gente estudar. Tá bom? Porque a gente vai ver ali daqui a pouquinho que esses elementos que ficam próximos aí, ou no mesmo período, ou na mesma família, eles têm algumas propriedades semelhantes, tá? Então, um modelinho, um formato muito importante que a gente tem que saber é o modelinho de Mendeleev. O Mendeleev, ele foi um professor de química russo e ele organizou para nós uma tabela em ordem crescente de massa. Lembra aquela letrinha A maiúsculo que aparecia lá na parte superior do elemento químico? A massa do elemento? Pois é, então se ele organizou a tabela periódica, isso vive cair no vestibular, gente, tabela periódica de Mendeleev, qual que foi o critério que ele usou para organizar, né? Número de massa. Então, os elementos, eles ficavam dispostos em ordem crescente de massa, certo? Então, gente, o primeiro elemento, olha aí para vocês verem essa imagem que eu coloquei aí para vocês. O primeiro elemento seria o mais levinho, né? Em termos de peso, em termos de massa, tá? E o último seria o mais pesado, ou seja, de maior massa, tá bom? Vocês podem observar ainda nessa imagem que nós temos algumas lacunas e alguns pontos de interrogações. Bem, gente, quando ele organizou os elementos químicos dentro desse molde, dentro desse modelo, ele próprio conseguiu notar que existiam algumas propriedades que se repetiam conforme ele ia mudando aí de linha ou de coluna, né?
E com isso ele conseguiu prever algumas características, algumas propriedades de elementos que ainda nem tinham sido descobertos. Então olha que loucura, né? É como se a gente pudesse prever as características de um bebê antes mesmo dele saber, né? Antes mesmo da mulher engravidar, vamos dizer assim, né? Só que esse modelo, ele começou a apresentar alguns problemas, ele tinha algumas lacunas. E com o passar do tempo, esse modelo, ele foi substituído pelo modelo que a gente usa atualmente. E quem fez esse modelo que a gente usa atualmente foi Moseley. Então, essa tabela que você tem aí em mãos, quem organizou ela dessa forma para nós foi o Moseley, tá? Qual que foi o critério que ele utilizou para construir essa tabela? Ordem crescente de número atômico, porque ele percebeu o que nós já sabemos. O que caracteriza um elemento químico? É o número de prótons que ele tem dentro do núcleo, né? A identidade, o CPF, o que indica que aquele átomo é daquele certo elemento químico é o número atômico. Então ele achou muito mais conveniente colocar os elementos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, certinho? Agora, com essa tabela em mãos, a gente tem que aprender como que a gente faz para ler e interpretar. A gente tem que pegar essa tabela como um texto auxiliar e saber extrair informações dessa tabela. Então, é normal, gente, é como se fosse um texto comum. A gente começa lendo essa tabela em linhas, né, lá da esquerda indo para a direita, tá? Igualzinho o texto que vocês têm lá no português, né? Então, a gente tem lá o primeiro elemento, quem que seria? O hidrogênio, número 1, professora, né? O de número atômico 1. Gente, essa tabela que eu coloquei aí para vocês, o número atômico, ele tá aparecendo na parte superior. No entanto, a gente já viu que a recomendação da IUPAC é que o número atômico venha na parte inferior. Mas não tem problema, que vai dar pra gente entender como que a gente lê a tabela periódica. Então, o primeiro elemento seria o hidrogênio. Qual que é o segundo? Olha lá do outro lado. Ué, é o de número atômico 2, professor, é o hélio, né? Acabou a linha, eu vou para a segunda linha, ok? Então, quem seria o próximo? O de número atômico 3, que é o lítio, e depois vem o berílio, depois o boro, o carbono, o nitrogênio, e aí vai até chegar no último elemento químico, que tem o número atômico 118, que é o oganessônio, tá bom? Oganessônio, que é o oganessônio. Bom, desconsidera por enquanto essas duas linhas que tem aí abaixo da tabela principal, porque nós vamos falar dela um pouquinho depois, tá? Ah, bacana, professora, eu já consegui localizar aqui o número atômico e já percebi que a tabela periódica, ela vem em ordem de número atômico, né? Então, vem de 1, 2, 3, 4 até lá no 118. Agora, vamos começar a falar do que importa. Eu tenho aqui nessa tabela 7 linhas, ok? Eu tenho linhas e colunas. Primeiro eu vou falar das linhas e depois a gente comenta das colunas. Então, falando das linhas, eu tenho 7 linhas, olha lá. A linha, gente, é muito importante a gente saber disso. Elas têm um nome, levam o nome de período. Então, a linha 1 é o primeiro período, a linha 2 é o segundo período e assim sucessivamente até o sétimo período. Ah, professora, nas aulas passadas apareceu pra gente esse número 7 em algum lugar. Muito bem, se você foi capaz de perceber isso, você tá muitos anos-luz na frente dos meninos aí, dos alunos comuns. O que é esse número 7? Onde que esse número 7 apareceu, gente? Quando a gente estudou o átomo, os níveis ou camadas de energia do átomo, né? Quando o Bohr dividiu para nós o átomo em níveis ou camadas de energia, ele propôs lá a existência de 7 camadas. E é exatamente isso que as linhas da tabela periódica indicam. Ele indica para nós, as linhas ou os períodos da tabela periódica indica para nós o número de camada que o elemento químico tem. Então, olha só, quem mora na primeira linha ou na primeira camada significa que tem um nível de energia só. Quem mora na segunda camada ou na segunda linha, quem tá lá no segunda camada não, gente, segundo período, lá na segunda linha da tabela periódica, significa que tem 2 níveis de energia, né? O átomo de qualquer um desses elementos que está aí na linha 2 tem 2 níveis de energia, 2 camadas. E assim sucessivamente. Então quer dizer que quem mora lá na sétima linha, na última linha da tabela periódica, no último período, significa que tem 7 camadas na eletrosfera? Isso mesmo, muito bem.
Quer ver? Vamos fazer o seguinte, sem fazer a distribuição eletrônica, olha para mim quantos níveis ou camadas de energia tem o elemento químico bromo. Primeiro, vamos procurar ele lá na tabela periódica. Olha lá onde que o bromo tá. Ele tá aqui, né, vizinho do selênio, depois do selênio. Qual que é o período que o bromo se encontra? Ué, professora, se ele tá no quarto período ou na quarta linha, então quer dizer que ele tem 4 níveis ou 4 camadas, né? Então, a camada de valência do bromo seria a quarta camada número 4. Se você quiser conferir, faça aí a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling e veja realmente se ele tem 4 camadas ou 4 níveis de energia. Bem, falado das linhas, né, que nós vamos chamar de período, nós não vamos falar linha, tá? Nós vamos combinar e agora vamos falar só em período. Então, falado dos períodos, a gente vai falar das colunas. Então, as colunas, os períodos, as linhas tá na horizontal e agora as colunas na vertical. Grande descoberta, né? Então, olhando aqui nas colunas, a gente tem a coluna 1, 2, 3, 4, 5 até a 18. Legal! Essas colunas, elas recebem, né, assim como as linhas recebem nome de período, as colunas, elas recebem o nome de grupos. Antigamente, a gente chamava esses grupos de família, né? Então, por vezes eu vou falar grupo ou família é a mesma coisa, né? Se você falar família também não tá errado, não. Então, nós temos 18 grupos ou 18 famílias, 18 colunas, certinho? Então, resumindo, né? Eu tenho 7 períodos ou 7 linhas e 18 grupos, 18 famílias ou 18 colunas, tá bom? Gente, nós vimos que os elementos que moram no mesmo período, numa mesma linha, eles têm algo em comum. O que que é? O número de camadas da eletrosfera. Então, quem mora lá no período 1 tem uma camada, quem mora no período 2 tem 2 camadas, no período 3, 3 camadas, no período 4, 4 camadas, no período 5, 5 camadas, no 6, 6 camadas e no 7, 7 camadas. Isso é linhas, certo? E agora, professora, será que quem mora numa mesma família ou no mesmo grupo, né, na mesma coluna, também tem alguma coisa em comum? Tem, gente. O que seria, o que eles teriam em comum? Quem é da mesma família ou do mesmo grupo tem em comum o número de elétrons na camada de valência. Então, vamos observar aqui, por exemplo, o sódio e o potássio. Tá vendo que esses dois elementos, eles são do mesmo grupo? Lá do primeiro grupo, do grupo 1 da tabela periódica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica deles para a gente tirar a prova disso que eu acabei de falar. Então, para o sódio vai ficar assim, ó, número atômico 11, vamos distribuir os 11 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Gente, quem é a camada de valência do sódio? Ué, professor, é a terceira, olha lá, ele tem só 3, né? Então, a última camada de valência é a terceira. Agora, me responda, quantos elétrons que ele tem na última camada? 1 elétron. Então, beleza. Então, ó, a gente identificou que o sódio mora na primeira coluna e que ele tem 1 elétron na camada de valência. Vamos ver para o potássio? O potássio, ele tem número atômico 19, então a gente tem que distribuir 19 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Agora, gente, muita atenção. Qual é a camada de valência do potássio? Ah, professora, é a última, ué. É a 4. E agora observa lá na camada 4 que ele tem apenas 1 elétron, igual o sódio tinha. Só que o sódio tinha só 3 camadas. Por quê? Porque ele está lá na terceira linha, que ele está lá no terceiro período. E o potássio, ele tem só 1 elétron também na camada de valência. Só que a camada de valência dele é a 4ª. Isso se justifica por quê? Porque ele mora lá na linha 4. Então, o que é a diferença do sódio para o potássio? É o número de camadas, né? E o que é semelhante entre os dois? O número de elétrons que eles têm nessa camada de valência. Então, olha lá, eles estão ambos no primeiro grupo, na primeira família, na primeira coluna da tabela periódica. E, portanto, eles têm 1 elétron na camada de valência. Ah, professora, então quer dizer que se eu pegar aqui um elemento da segunda coluna da tabela periódica, por exemplo, o cálcio, significa que ele vai ter 2 elétrons na camada de valência? Assim como o cálcio, todos os outros aí, vocês podem fazer a distribuição eletrônica e conferir isso daí. Todos eles vão ter 2 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, resumindo tudo que eu falei. As linhas nós chamamos de períodos e eles definem para nós quantos níveis, quantas camadas de energia o átomo tem. E as colunas nós chamamos de grupos e eles definem para nós quantos elétrons na camada de valência esses elementos possuem.
Uma outra observação super, hiper, mega importante é essa aqui, ó. Vocês estão vendo que na parte central aí da tabela, eu tenho uma parte mais baixa, uma parte mais rebaixada, e uma parte nas laterais, né, na lateral esquerda e na lateral direita, a gente tem uma parte que está mais acima, que está mais alta, né? E por estarem mais baixa, essa parte central aqui, antigamente, esse grupo de elementos era chamado de elementos do grupo B. E essa parte mais alta era chamada de elementos do grupo A. Hoje a gente não faz mais essa classificação, tá? Mas pode aparecer em vários lugares para vocês. Então, ficava assim, ó, acompanha lá em cima comigo. Grupo ou família 1A, 2A, aí eu vou lá pro outro lado, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E na parte central ficava os do grupo B, então ficava dessa forma aí que tá pra você, 3B, 4B e assim sucessivamente, né? Só que hoje é correto a gente fazer de forma sequencial, começando do 1 e terminando no 18, tá bom? Gente, esses elementos que ficam aí na parte baixa da tabela periódica, a gente chama de elementos de transição, tá bom? E esses que ficam na parte alta da tabela periódica, a gente chama de elementos representativos. Isso vai ser muito importante na hora da gente falar de ligações químicas. Além disso, esses elementos da parte alta da tabela periódica, da família A, eles têm alguns nomes específicos que a gente tem que saber, então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Quem é lá do grupo 1, ou família 1A, da forma que era chamada antigamente, a gente chama de metais alcalinos. Quem é da família 2A, ou grupo 2, a gente chama de metais alcalino-terrosos. Do grupo, essa parte aí mais baixa a gente chama de metais de transição, né? Da família B, do grupo 3, que vai do 3 ao 12. A família 3A é a família do boro, a 4A é a família do carbono, a 5A é a família do nitrogênio, que começa com nitrogênio, a 6A é a família, ou 16, né? É a família dos calcogênios, a 7A dos halogênios e a 8A, ou família grupo 0, a gente chama de gases nobres, tá? Gente, os mais importantes é a família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. E pra gente finalizar, essas duas linhas que estão aqui isoladas, essas que aparecem aqui embaixo em laranja para vocês, elas só estão aqui por questão de espaço, tá? Porque se fosse colocar onde elas deveriam realmente aparecer, não ia caber numa folha. Então é só por questão de espaço mesmo. Essa primeira linha aqui, ela a gente chama ela, pelo amor de Deus, né, Maria Eduarda? Ela é chamada de série dos lantanoides, porque o primeiro elemento químico é o lantânio, certinho? E essa segunda linha, ela é chamada de série dos actinoides, porque o primeiro elemento é o actínio. Nossa, professora, parece Active, aquele Danone que a gente toma pra cagar. É. Gente, a série dos lantanoides, todos esses elementos que aparecem nessa linha inteira aí, pertence ao 6º período do 3º grupo da tabela periódica, e a série dos actinoides, a linha todinha aí, pertence ao 7º período do 3º grupo da tabela periódica. Então, se a gente fosse colocar todos esses elementos aí da forma correta em que eles deveriam aparecer, a gente ia ter que pegar essa tabela periódica e abrir ela de forma muito grandona. Então, por questão de espaço, ficou melhor dessa forma. Gente, só uma observação. A tabela periódica, ela sempre, quando necessária, acompanha as provas, os vestibulares. Hoje em dia, a gente não precisa mais decorar a tabela periódica, tá? Então, a gente sempre vai ter isso como um material auxiliar, só que a gente tem que saber ler, a gente tem que saber interpretar as informações que ele vai trazer no exercício pra gente. E para ajudar a gente a localizar os elementos lá dentro, existem algumas frasezinhas que eu vou seguir aí com vocês, só pra gente descontrair um pouquinho e ajudar vocês. Então, olha lá. A primeira, grupo 1, ou família 1A, né, a dos alcalinos, ela fica assim, ó. Hoje li na carta, roubei 6 frâncios. A segunda, ou 2A, a dos metais alcalinos terrosos, fica assim. Bebi magnésio na casa do senhor barriga rasgada. Agora o grupo 13, lá na famíliazinha do boro, ou família 3A, fica assim, ó. Belas alunas galinhas indo telefonar. Telefonar pra quem? Não sei, né, gente? Pros boy. 14, ou 4A, fica assim. Cerveja sinistra, gela sem problema. A 15 fica assim, ó.
nossos pais assam saborosos bifes. A 16 ou 6A fica assim, ó, os 7 poloneses, ou 7 porquinhos, né, pode ser também. 17 ou 7A dos halogênios fica assim, Futebol Clube Brasileiro Invencível Atlético. E a última, a dos gases nobres, a 18 ou 0, ou família 0, fica Hélio negou armas de criptonitas ao xerife Radônio. Gente, estudem essa aula quantas vezes forem necessárias, 2, 3, 4 vezes. Anotem as informações no caderno de vocês, que na próxima aula a gente vai aprender a localizar um elemento químico na tabela periódica pela sua distribuição eletrônica, certinho? Um grande beijo, fiquem com Deus!